Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão de física da matéria de estática e essa aqui é uma questão bem fora da curva, viu gente? E ela é de um vestibular super recente, foi o vestibular da US 2025.2. Eu estou trazendo para cá algumas das questões dessa prova, aquelas que eu considerei mais puxadas, que serve muito para quem estiver estudando não só para elas, mas para outros vestibulares também. Tenho certeza que vocês vão curtir muito a resolução dela. Antes de começar, para valer, eu peço a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, de compartilharem com os amigos. Isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a reconhecer que esse aqui é um conteúdo relevante e assim distribuir o vídeo para mais pessoas. Mas vamos lá, gente. Ela diz o seguinte: uma porta homogênea de altura 2A e largura 2B, ela está fixada por meio de dobradiças S superior e I inferior, situadas em seus extremos. Aí, sabendo que a porta apresenta peso P, a razão entre as componentes horizontal e vertical da reação da dobradiça inferior I para que seja nula a componente vertical da reação na dobradiça superior S é expressa por. Aí você vê que ela é toda literal, né? E essa aqui é uma questão que até para entender, gente, ela não é tão simples, né? Essa aqui, gente, você tem que fazer o desenho dessa porta e entender como é que são esses vetores, né? Essa aqui é uma questão que trabalha bastante com os vetores. Ó. Fazer aqui um esboço dessa porta. E aí a gente vai fazer, né, colocando o centro de massa aqui onde ele vai estar, né? A gente sabe que como ela é homogênea, o centro de massa fica no centro, a gente sabe disso, né? E aqui o bom é que a gente faça uma divisão em quatro partes, né? Se a gente dividir isso aqui em quatro partes, fica mais compreensível todo o passo a passo dela, né? Por isso que a questão chamou de 2A e de 2B, porque facilita muito. A gente tem aqui a largura 2B e o comprimento 2A, e aí quem sabe que vai poder dividir, né? Aí aqui é o nosso centro de massa, né? O centro de massa é onde vai estar o peso. Eu já vou colocar logo o peso aqui. A gente tem o peso P para baixo aqui no centro de massa. E aí a gente vai ter as duas dobradiças. Ó. Aí ele diz que está bem nas extremidades. Vou deixar bem destacadinho aqui o I e o F. O I e o S, né? É o inferior e superior. E aí a gente tem que ver como é que vão ser essas reações, né? Ó, essas reações, elas vão estar aqui como que apontando para fora, assim, né? Aqui vão estar as reações. E aí que eu vou chamar de FS e aqui a parte de baixo, né? Vou colocar aqui a parte de baixo eu vou chamar de FI. De FI. E aí a gente tem que ver uma coisa, gente. A meu ver, a parte mais interessante dessa questão, que foi o que mais me fez querer trazer para cá para o canal, é porque aqui tem uma interpretação muito bacana. Gente. Eu vou colocar aqui como uma observação. Ela está em equilíbrio, né? Essa porta ela está em equilíbrio. E aí, para que essa porta ela esteja em equilíbrio, é muito importante que essas forças superior e inferior elas sejam iguais, né? Porque aqui, tipo assim, se uma das forças fosse maior, você concorda comigo que ela tenderia a ter uma rotação e isso não pode. Então a gente consegue chegar na conclusão de que o FS é igual ao FI. Isso aqui, gente, eu acredito que a maior parte dos alunos que não conseguiram fazer essa questão não tiveram essa sacada, não atinaram para isso, gente. Isso aqui é muito incrível, muito fantástico. Sem isso, você não consegue resolver essa questão. Esse FS é igual a esse FI, que é a parte ali de baixo. Mas está faltando uma força aqui também, porque ele diz que aí em cima só vai ter a componente horizontal, mas embaixo ele tem a componente vertical e horizontal. Então aqui eu vou chamar de FIY, né? Vou chamar de FIY. Essa aqui é a parte da componente vertical embaixo. Aí pronto, eu sei que está tudo em equilíbrio, a gente começa pelo equilíbrio das forças, né? Quando a gente faz aqui o equilíbrio das forças, eu já mostrei um, agora eu vou mostrar na vertical. Né? O equilíbrio das forças, a gente sabe que na vertical a gente vai ter o peso é igual ao FI Y, né? O peso P ele vai ser igual ao F I Y. E essa no caso, o equilíbrio dessas forças na vertical, porque a gente vê que só tem essas, o peso para baixo e esse FY para cima. Agora a gente vai para a parte mais interessante, que é o somatório dos momentos de força, né? Porque nesses momentos de força a gente tem que ver um ponto de giro, né? E aí o legal é a gente perceber que o ponto de giro ele vai ser aqui no ponto de baixo, né? Esse aqui, essa ponta aqui de baixo,
é o ponto de giro, né? Às vezes eu mesmo, gente, eu tinha muita dificuldade em muitas questões, até hoje, às vezes ainda tenho dificuldade em algumas, para descobrir onde é que é o ponto de giro, né? Nesse caso, o ponto de giro é na parte inferior aqui dessa porta, né? Onde você pode ter algum tipo de giro nessa porta, é na parte aqui de baixo, onde realmente pode ter uma tendência de ter giro. Então a gente vai fazer o somatório dos momentos de força igual a zero. E aí a gente vê o seguinte, quando a gente tem aqui essa tendência de movimento, né? E a gente sabe que aqui tem tipo ação e reação, né? Aqui eu coloquei essas forças FI e FS, e aqui esse peso, tem tipo ação e reação, né, gente? Aqui tem uma força F, mas tem tipo uma reação do lado oposto, né? E aí o que ele está falando aqui são dessas reações, né? Que são de mesmo módulo, né? E aí esse que a gente tem que olhar aqui, tanto em cima quanto embaixo, a gente tem essas reações que são de mesmo módulo, né? FS, e aqui embaixo também tem essa reação de mesmo módulo FI, né? Deixa eu só colocar, agitar ali que eu tinha botado um S, né? Que é um FI. E aí a gente tem que ver o seguinte, ó. Esse peso, ele tem uma tendência de fazer com que ela gire no sentido horário, né? E essa parte aqui de cima, ela tende a girar no sentido anti-horário. E aí a gente vai só igualar e pegar aqui a linha de força, né? A linha onde está acontecendo essa força. É a distância, né? Porque a gente vê que tem que formar 90 graus. Ó. Aqui a gente vê que forma 90 graus, né? A gente forma 90 graus essa força aqui de cima e essa força peso também está formando 90 graus com essa linha de força. A linha de ação da força, ela está nessa distância aqui que vale B. E essa outra distância aqui vale 2A. Percebe como é bacana isso, né, gente? E aqui a gente vai chegar na nossa resposta. A gente vai ficar com a parte do peso, vai ser peso, vezes a linha de ação da força está numa distância de B, né? Porque a gente vê que forma 90 graus. E aí a outra, né, vai ser igual a força lá de cima, que é o Fs, vezes a distância, né, da ação da força, né, que é para o ponto de giro, ele vai ser 2A. E aí é que a gente tem que fazer essa substituição. O Fs é a mesma coisa que o Fi. Né? E aí pronto, a gente vai fazer isso. O Fs a gente vai substituir por Fi, e esse peso a gente vai substituir pelo Fi-Y. Aí pronto, isso aí a gente vai chegar na nossa resposta de uma maneira simples e rápida, gente. Parece mágica, mas a gente chega na nossa resposta. O P eu vou substituir por FI e Y vezes B, e o Fs eu vou substituir por Fi vezes 2A. E olha só o que a questão queria. Eu vou voltar no enunciado, gente, porque a gente já chegou na nossa resposta. Ele quer saber a razão, vamos lá, vou até grifar, a razão entre as componentes horizontal e vertical da reação na dobradiça inferior. Ou seja, vai ser essas forças aqui. Ele quer a horizontal dividido pela vertical. Ou seja, a horizontal é o FI e a vertical é o FIY. Aí pronto, aí quem está multiplicando o FI é o B e quem está multiplicando o FI é o 2A. Então essa é a nossa resposta. B sobre 2A. Aí qual item que mostra isso? Letra A. Linda essa questão, né, gente? Você vê que essa questão ela não tem nada de fácil. Gente. Eu achei essa questão super puxada. A meu ver, foi a questão mais difícil da prova de física, essa daqui. Espero que vocês tenham conseguido entender direitinho todo o passo a passo dela. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!